Bom, boa tarde. Como dito, meu nome é Felipe Paz Barreto, sou advogado, faço parte aí do grupo da Anadem e também tenho uma empresa onde eu regulo sinistro para várias seguradoras, principalmente na área da responsabilidade civil dos profissionais e estabelecimentos da área da saúde. Bom, hoje é muito gratificante poder estar aqui pelo convite da Paloma, do Raul, né, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com os senhores. Vou tentar ser o menos técnico possível e já alertando que na programação dizia que eu ia falar sobre responsabilidade civil. Mas, na verdade, nós vamos falar dos direitos dos associados junto às seguradoras que detinham o risco. Por que isso? Com o crescimento da Anadem e com este processo maravilhoso do serviço que ela vem prestando aos profissionais da área da saúde, sem dúvida, grande parte daqueles profissionais que tinham transferido seus riscos para as seguradoras virão para o produto da Anadem, através dos senhores. Ou através de escritório de advocacia, ou através de produtores, ou através de corretores de seguros. E, como falou o Paganini, a ideia é da venda consultiva, a ideia é de uma venda com fundamento, né? Conhecendo bastante o produto e os diferenciais dele. E, sem dúvida, os diferenciais dele fazem com que a Anadem, numa velocidade meteórica, ela efetivamente vai acabar tomando conta deste mercado. Porque eu tenho aí 42 anos de seguros, sempre briguei muito pela instituição dos seguros, mas quando se tem... E trabalhei em uma ocasião numa empresa voltada ao seguro de transporte que era predestinada em cima do segmento de transporte. E aqui nós temos a mesma coisa no segmento da área da saúde. Isso faz com que entenda o que o consumidor precisa, dê o berço, o colo, na hora das necessidades, como foi colocado aqui no gerenciamento de crise, e, sem dúvida, o crescimento dessa produção será grande. Eu vou falar um pouquinho de seguro, mas seguro no sentido de, nessa venda consultiva, tanto para os advogados, quanto para os corretores, quanto para os produtores, quando começarem a trazer esta produção, que já estão trazendo esta produção daqueles médicos que têm as suas apólices emitidas, a gente preserve os direitos dele na seguradora. Por que preservar os direitos deles na seguradora? Porque, no programa da Anadem, nós temos uma data de corte. A data de corte é a data da distribuição da ação. E tinha que ser dessa forma, não podia ser de outra, né? Traçou-se essa política, todas as ações que foram distribuídas a partir do momento que ele está associado da Anadem, ele passa a ter cobertura e passa a gozar das retroatividades e todos os benefícios que a Anadem propõe. Entretanto, nós podemos ter um gap aí. Nós podemos ter um espaço de tempo entre passar para a Anadem e o nosso passado. E vocês, provavelmente, vão encontrar muitos profissionais com apólices emitidas. E que, de repente, este gap, né, depois da venda feita, não vamos atrapalhar a venda, mas é apenas a informação de alguns cuidados ou de alguns direitos que estão preservados para eles, que, caso, eventualmente, não haja cobertura de risco, porque a distribuição da ação foi depois de que ele se associou, ele ainda goza de uma cobertura
na seguradora anterior com relação ao risco. Com relação à parte jurídica, que também, eventualmente, acho que é isso, né, Raul? A parte jurídica também não estaria, mas, de qualquer forma, às vezes um escritório pode defender, por uma questão comercial ou não, mas é bom porque vocês ficam com uma arma consultiva, né? Estou transferindo o senhor para o melhor e estou lhe informando que o senhor tem os seus direitos preservados lá. Ao contrário? Bom, então, como falamos, o início dos benefícios associados da Anadem, ele começa a partir do momento que aquela ação foi distribuída no fórum. Eu posso não ter conhecimento, a ação foi distribuída 2 dias atrás e a reclamação foi hoje, né? Então, esta ação não terá cobertura. As apólices que estão emitidas no mercado são apólices por reclamação com notificação. O que quer dizer isso? Eu tenho uma apólice, vocês vão pegar, de repente, um profissional que está 3 ou 4 ou 5 anos numa seguradora, né? E, naquele momento da renovação, vocês estão passando para a Anadem. Se, eventualmente, e para que ele tenha cobertura naquela seguradora, ele tinha que ter a apólice quando do fato gerador e a apólice quando foi feita a reclamação. Mas como vocês vão passar para a Anadem, tem o prazo complementar. Então, aqui que vai a parte consultiva. Se, eventualmente, esta ação foi de um fato gerador anterior e que, naquele momento, vocês passaram para a Anadem, mas essa ação já tinha, eventualmente, sido distribuída em juízo, a hora que ela vier para a Anadem, não estará coberto, porque ela já foi distribuída anteriormente, ele só foi citado agora. Então, vocês podem levar esta reclamação para a seguradora para dar a cobertura. Vai ter lá, vamos usar a própria assessoria da Anadem, né, Raul? Usa os próprios escritórios da Anadem, mas a certeza de que a parte de risco está lá. E está também, eventualmente, embora exista toda essa parte comercial também dos próprios escritórios de advocacia, a possibilidade até de, eventualmente, estar recebendo algum reembolso de honorários, custos processuais, parte de assistente técnico, perícia do juiz e emolumentos como um todo. O importante, que eu estou chamando a atenção aqui, é a retroatividade, pelo seguinte: provavelmente os senhores vão encontrar novos clientes associados que vão estar nessa mesma situação e, eventualmente, e que acabarão não ter a cobertura pela Anadem, mas sim pelas outras apólices, e vão verificar que, na última apólice dele, não por má fé, mas como existe muito problema de emissão nas seguradoras, né, doutor Lemos? Esta apólice, essa última apólice dele, ele já tinha seguro há mais de 5 anos, então ela deu a última vigência, mas ela não comentou da retroatividade. Então, o que acontece? Esse cliente que tinha direito para coisas de 5 anos atrás, a última apólice não aparece. Então, com certeza,
Se identificar isso na apólice, se ele não guardou, porque vai mostrar para a seguradora que é, eventualmente, somente um problema de erro material, mais nada, né? Pode solicitar para a corretora ou para o próprio corretor de seguros, que, na ocasião, fazia a apólice dele. E aí vocês estão resguardando e dando tranquilidade para esse associado vir para a ANADEM daqui para frente e dando consultoria para o passado. No prazo complementar, nós comentamos, essa migração para a ANADEM, os senhores vão a campo e ela poderá ocorrer durante a vigência de uma apólice ou ela poderá ocorrer, o médico, de repente, vai falar, não, eu vou esperar acabar a vigência da minha apólice e depois a gente faz o seguro. Se ela ocorrer durante a vigência da apólice, porque vocês podem pegar uma associação que está estipulando o risco, vocês podem pegar uma clínica que tem vários médicos, enfim, toda a sorte de clientes em potencial para vocês produzirem. Se for no meio da vigência da apólice, transferimos para a ANADEM, mas não deixe de pagar. Não fala para ele, cancele por falta de pagamento. Ele faz uma carta para a seguradora solicitando o cancelamento. Porque se nós deixarmos, passamos para a ANADEM, ganhamos a produção. Se nós deixarmos cancelar por falta de pagamento, ele vai perder isso aqui, ó. Ele vai perder o prazo complementar. Aí o que vai acontecer? Pois não? Da seguradora anterior só se dará, então, a partir do dia 21, a desobrigação. Até a data do dia 20, ela tem obrigação para todos os direitos contratados. É isso? Mais ou menos. Vamos lá. Então, nós íamos comentar com esse assunto, porque ele tem um vácuozinho aí no meio, tá? Mas o risco é bem pequeno. Bom, então, nós temos como venda consultiva preservar os direitos dos nossos associados. O senhor faça a cartinha para a seguradora vai emitir o cancelamento e está preservado o seu prazo complementar para aquela necessidade que nós já comentamos aqui. Sua pergunta. Se ele é um seguro que é anual, mas se ele foi parcelado na seguradora em 4 ou 5 vezes, né, e o cancelamento, ou vamos botar uma conta melhor, em 6 vezes, vai, e o cancelamento foi no 2º mês, essa continha não é proporcional. No seguro, tem uma tabelinha que é de prazo curto, isso vale dizer o seguinte, ele vai ficar com menos tempo, então não vai ser naquela data. Se ele cancelou, vamos supor, dia 21 de setembro, de repente não vai ser 21 de setembro, vai ser 31 de agosto, o prazo que vai ter que ele efetivamente terá cobertura. Então, existe um prazozinho de alguns dias, ou algum mês, né, que ele vai ficar, eventualmente, sem essa cobertura. Porque ela não é naquele dia. Ela pode cair numa tabela de prazo curto e acontecer. Mas é uma venda consultiva, é uma venda, né, com firmeza, é uma venda esclarecedora, onde esse associado ele está partindo para algo melhor e ele, por uma semana, 10 dias, 15 dias, efetivamente não vai fazer muita diferença, só se der muito azar mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, a sua pergunta estava encaixada aqui. O outro, dizem que, né, no mercado segurador não tem renovação automática, porque efetivamente não tem mesmo, mas tem na prática. Então, o que pode acontecer na caminhada dos senhores? Fecharam, efetivamente, um grupo de médicos, ou um médico, olha, no vencimento, ok, beleza, nós vamos fazer. Então, venceu dia 31,
e vocês estão iniciando lá com a Anadem ali da para frente. Por obra e graça do Espírito Santo, alguém na seguradora emitiu uma renovação automática, que pode acontecer. Pode acontecer mandar uma renovação, principalmente quando vê que não está. Não vale, mas pode acontecer. Se acontecer, para não ter problema futuro, o cliente vai te ligar, puxa vida, como é o seu nome? Marcos, pô, chegou uma pólice aqui, não paga, deixa para lá. Se você falar não paga, deixa para lá, ela é cancelada por falta de pagamento. Aí nós vamos ter que provar lá na frente que, eventualmente, eu não dei autorização, mas até lá já está o sinistro, já deu dor de cabeça para o cliente, para o associado e tal. Ele pega, ele devolve essa pólice e diz que não autorizou a renovação, porque ele continua com o prazo complementar lá da pólice anterior dele. Então, de uma forma bem resumida, né, esses cuidados nessa venda consultiva, como falou o Paganini, e, com certeza, né, com a velocidade que as coisas estão ocorrendo, com esse volume de venda que nós estamos fazendo, com certeza os senhores vão encontrar situações dessa natureza e podem estar orientando aos seus novos clientes de uma forma mais tranquila. Boa tarde, doutor. É pertinente a gente fazer uma colocação para os nossos clientes de que o ideal é que eles faça essa transição antes do vencimento da sua apólice vigente? Como falou o Paganini, né, não poder perder o momento da venda, né? Então não vamos vender, não vamos perder o momento da venda. Não fará diferença. A única pequena diferença que fará no meio da apólice é eu perder alguns dias em função de um cálculo prazo curto e não proporcional. Se ele me pagou uma apólice em 12 vezes, que tem alguns no mercado, não vai ter problema. Mas aquela que ele dividiu em 5 ou 6 vezes e cancelou no segundo, então eu vou ter um prazozinho. Como eu disse no início, o que nós estamos dividindo com os senhores aqui não é para impactar a venda, é mais uma venda consultiva, né? Então, eu não impactaria a venda, eu não esperaria vencer a apólice para fazer a operação. Mas você pode deixar a decisão do próprio associado, porque você está dando a informação para ele, né? Hã? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que, mas, espera aí, eu não sei qual é a tua linha de raciocínio. Você quer que ele faça antes e continue pagando? Bom, isso pode. Bom, é que eu não tinha entendido a sua pergunta. Não pode. Se ele ficar com as duas, não tem problema. Mesmo porque, se você fizesse essa pergunta para mim, se nós tivéssemos um trabalho com o mercado segurador, e não nessa linha maravilhosa que a Anadem está seguindo, eu falaria para não fazer. Por que eu falaria para não fazer? Porque nós teríamos concorrência de apólice. E aí pega, na hora da regulação pega, porque a franquia de um é de um jeito, a cobertura de um é do outro, a outra é do outro, aí, né, coisa que nós não queremos, ele já está com um problema que é com o paciente, ele não quer ter outro com a seguradora, tá certo? Então, se fosse numa outra linha, se você tivesse transferindo de uma, ia transferir para uma outra seguradora, não. Mas no programa da Anadem, isso não existe. Né? O fato dele ter ou outra no mesmo do caminho, não tem problema não vai me abrir concorrência da apólice na hora da regulação do sinistro, mesmo porque a operação toda é da Anadem. Então, passando para a Anadem, eu não vejo problema algum com a preocupação com concorrência de apólice. Tá? Ele quer se tornar nosso associado. E veja, o foco aqui é a defesa e o subproduto é o seguro. Lá, o primeiro produto é o seguro e, até por sinal, os advogados que prestam serviço aí fora no mercado, não os nossos, claro, eles orientam o médico que eles contratem uma cobertura com qualquer seguradora e o serviço de defesa
eles fazem por 300, 400 pila por mês. Eles têm o mensalzinho deles lá todo mês. Pelo menos em Santa Catarina, isso é muito forte. Se ele cancelar, por exemplo, se ele solicitar o cancelamento e vier conosco, nós damos a retroatividade. Eu só entendi quanto ao cancelamento, mas eu só queria ter mais clareza do que ele perde ou não perde lá no espaço, na eventual renovação. Não ficou claro para mim ainda, doutor. No prazo complementar. Isso ainda não está claro para mim. O senhor pode explicar mais? Posso, vamos lá. Primeiro, vamos falar da retroatividade ANADEM, para a gente chegar na sua pergunta. Então, eu sei que a ANADEM me dá retroatividade em todos aqueles prazos que ela já colocou, em função das prescrições, desde que a ação seja distribuída a partir do momento que ele já foi aceito. Muito bem. Quando isto ocorre e ele tem seguro em outra seguradora, porque ele passou para você, ele tem alguns direitos. Porque, vamos admitir que esse fato gerador dele, dessa cirurgia, foi em 2012, ele tinha apólice, e a reclamação foi ontem. Eventualmente, foi distribuída no fórum ontem, né? E ele entrou na ANADEM hoje. O que vai acontecer? Ele tem o direito, por aquela seguradora, a cobertura lá. Ele tem o direito lá. Mas vamos admitir que esta apólice venceu ontem. Primeira hipótese. Se ela venceu ontem, ele também continua tendo cobertura no prazo complementar daquela seguradora. Mas ontem não vencia a apólice, mas a senhora quis já fazer o negócio e passar para cá. Então, ou ele continua a pagar, como foi colocado pelo colega, ou ele pede o cancelamento para a seguradora. Ele pede o cancelamento para a seguradora, ela vai cancelar pro rata, vai ficar uns diazinhos só de fato gerador, mas aquela ação que entrou naqueles dias, que era decorrente de um fato anterior, estará coberto. Então, você está preservando os seus direitos, os direitos do seu cliente. Uma venda, como disse o Paganini, uma venda consultiva, uma venda séria, uma venda de um profissional ilibado. Entendi. Obrigada. Verdade ficou claro. Mesmo? Verdade mesmo? Não ficou claro. Agora ficou claro. O prazo complementar das apólices no mercado, principalmente de pessoa física, a maioria são 3 anos. Tem algumas seguradoras que faz um ano. A Nobre fazia 5. Estão baixando para 1 ano, né? Mas em algumas especialidades eles estão abaixando o prazo complementar. Mais alguma pergunta? Mais uma. Juro que não é só porque é Santa Catarina, mas lá o pau o pau te acha. Nós vamos botar tudo nos eixos. É o seguinte, nós temos essa situação, ficou clara, e agora o que a concorrência está soltando lá para os médicos? A ANADEM está prometendo o céu, retroatividade, vocês vão vir para dentro da ANADEM sem problema nenhum. Vão comprar aí todo o passivo, nós vamos dar todas as defesas, e se, eventualmente, um dia o senhor deixar de estar na ANADEM por questões até de orçamento e tudo mais, o senhor cai do céu para o inferno, porque eles não vão lhe dar nenhuma cobertura, que aí, no caso, seria essa cobertura complementar. O senhor perde qualquer direito à cobertura complementar. O senhor está aqui, nós somos mais ou menos, mas somos mais ou menos sempre. Eles vão levar o senhor para o céu e vão jogar o senhor para o inferno, se um dia o senhor vai ter que botar na dengue ela abaixo a vida inteira. Então, hoje eu estou ouvindo essa objeção, já não é mais aquelas e tudo mais. A minha pergunta imediata para o médico foi, e o senhor deixaria de estar conosco por quê? Né? Mas, mesmo assim, olha, eu posso ter problema de orçamento. Eu falei, doutor, não sofra por algo que, com certeza, não vai acontecer. Mas, vamos lá. Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? A preocupação que eles estão espalhando, e aí não tem por que esconder, que a Excelsior está espalhando, é essa, que a ANADEM, se o médico quiser sair, ele vai ficar simplesmente da noite para o dia sem nenhum apoio. Eu, inclusive, passei essa pergunta para o doutor Valduir.
Posso ver, né? Por favor. Bom, eu fui o cara que mais brigou com esse homem aqui. Entendeu? Nem sei como ele me aceita aqui ainda. Mas nós brigamos muito. Ele falou que ele gosta da gente. Então, Declaração de amor em público, está tudo resolvido. nós brigamos muito, nós iniciamos juntos. A única diferença é que ele ganhou dinheiro e eu não. Gente, é bárbaro o que ele está fazendo. O que a Anadem está fazendo, olha que eu sou um homem de 40 e poucos anos de seguros e nós desenvolvemos um trabalho muito bonito nessa área, da mesma forma que a Anadem. Mas é bárbaro o que está fazendo. O que a senhora está colocando, os perdedores começam a, já que não consegue dar serviços, já que não consegue fazer a amplitude desta cobertura, esta visão está envolvendo no judiciário, está envolvido com associações, está envolvido com benefícios, né? Então eles têm que fazer fofoca. E que só sobrou isso. E que, de fato, tem razão. Mas é razão em termos. Você sabe por que em termos? Amanhã esse Celso fecha a carteira. Não trabalha mais com a RZ. Então, a resposta é essa. Tudo bem, ué. Você não tem uma seguradora que estava operando lá com o cirão plástico, agora não opera mais? O que você faz com ela? Entendeu? Então, nós temos hoje uma opção. É um produto. A regra é essa. Quem me garante? A resposta é essa. A Excelsior entrou, mas ela sair. Porque segurador entra e sai de determinado segmento de seguro com uma facilidade imensa. Ele vai, entra, não prospecta, não vende, acha que dá prejuízo, fecha a carteira. Aí você manda a renovação, não renova. Aí passou o prazo complementar, o segurado ficou do mesmo jeito. A diferença será de 1, de 3 ou de imediato. Então, a política, a resposta é essa. O senhor, no mercado segurador, não tem a mesma segurança, porque a seguradora pode parar também. E, se ela parar, o seu prazo complementar é de 1 e de 3. Só que os benefícios que a Anadem dá são muito mais do que esse 1 e 3, que vocês estão vendo pelos benefícios, essa é a regra do jogo. Não tem jeito, né? Ah, mas eu perdi o meu passado. Mas você vai perder também. Se a outra parar com a carteira, você vai perder, porque você vai ficar só com o prazo complementar. Então, não tem jeito. Isto é, de fato, um argumento pequeno, né? Mas que pode ter um ruído grande. Golpe, né? Né? Sujo, né? Hã? São as armas que eles usam, por enquanto. Mas é o mercado, né? Infelizmente, é assim mesmo. Né? Ao invés de se apresentar com serviços, ao invés de se apresentar com uma postura, com uma visão mais aberta, ao invés de se apresentar sem ficar analisando as letrinhas da apólice e vendo o conjunto da ópera, então, é o que sobrou. O que sobrou de argumento? Ah, se você sair, você não tem nada, mas se eu parar, você também não tem. Eu acompanhei um caso dessa fofoca em Florianópolis semana passada, né? Você me provocou e um outro corretor provocou também. Inclusive, a notícia que um cliente que era da Mafre, se eu não me engano, ou da Argo, que teve um processo agora em 2017, e ele tinha sido cliente em 2012, e que a Argo, a Mafre, terá dado cobertura. Eu falei, não tem esse prazo de vigência complementar de 5 anos, só a Nobre tinha. A Argo nunca teve, nem a Mafre nunca teve. Então, as datas já são mentirosas a partir de aí. Nós estamos dando uma coisa muito maior. Eu estou dizendo o seguinte, vamos comparar com o plano de saúde. Você comprou hoje o plano de saúde e começou a pagar. Se você for diagnosticado amanhã de uma doença pré-existente, eu vou te dar cobertura. Correto? Agora, se daqui a 2 anos você parar de pagar e um mês depois você tiver um câncer, qualquer coisa, nenhum plano vai te dar cobertura. Enquanto você estiver associado, pagando, você tem cobertura. Eu estou te dando todo o teu passado de cobertura. O futuro depende de você. Se você estiver associado, você vai ter cobertura. Os números que eu mostrei de manhã, números reais, ninguém inventou nada. O doutor está aqui. Olha o nível de retenção de associados que a Anadem tem. Se o pessoal não estiver satisfeito, continuaria na Anadem? O dia, Fátima, que você for num congresso médico e me ligar, Raul, eu estou aqui no stand,
passaram 20 médicos associados aqui e 18 reclamaram da ANADEM, eu fico preocupado. Se 1 ou 2 reclamarem, eu já fico preocupado. Enquanto for fofoca de concorrente, eu tomo como elogio. Como eles não podem criticar o produto, não podem criticar a forma de atuação, não tem fato concreto para trazer, eles fazem essa fofoca, se apegam nessas coisas pequenas. Doutor, vai depender do senhor. Se o senhor estiver satisfeito, estiver associado, o senhor vai ter protegido o resto da sua vida. Certo? E tem tantos colegas dele com os quais ele pode se consultar, e a melhor ferramenta que eu tenho usado hoje, gente, o que o Andrew falou aqui é preocupante quando as mídias sociais estão contra você. Eu estou fazendo um estudo agora para a Câmara Federal, para a comissão especial presidida pelo Rodrigo Martins, que trata de um PL do Lucas Virgílio, e eu levantei reclamações e processos. Reclamações e processos. Então, vamos lá, seguradora líder, que é quase uma estatal, digamos assim, né? É uma seguradora feita para pagar, não é para ter lucro, é para pagar. A líder foi para isso, para pagar. A líder tem hoje 281 mil processos judiciais contra ela. 281 mil. A Porto Seguro tem 92 mil processos. Nós não temos nem um processo contra nós. Temos um, da Excelsior contra nós, que nós ganhamos em todas as instâncias até agora. De associado nosso, médico, cliente, contra nós não tem nenhum. Vai no Reclame Aqui. Não tem um registro no Reclame Aqui. Esse é o melhor argumento. Eu não vejo outro. É o melhor argumento. Vai no Reclame Aqui, procura judicialmente, vai no escavador, vai no Jus Brasil, entendeu? O máximo que vão achar é que eu sou traficante de diamantes. Só isso. Doutor Felipe, você me aguarda só um instantinho, tem uma pergunta de um colega lá no fundo. Só um instantinho, por favor. É? Deixa eu fazer a pergunta de volta. Aproveitando o gancho da pergunta da Fátima, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que o que eles estão falando é, se o médico se desassociar da ANADEM, ele não vai ter mais nenhum tipo de cobertura dali em diante. Só que a nossa cobertura ela é retroativa infinitamente desde que ele se associe antes da citação. Então, me parece, antes da abertura do processo, perdão, me parece que se ele tiver um problema, antes dele ser citado, ele pode retornar a ser associado e vai ter a cobertura dele normalmente. Me parece que é um argumento muito forte contra o que a seguradora vem dizendo. Bom, eu talvez tenha entendido... E me corrijam se estiver errado, de novo, não, por favor. Eu não sei, eu acho que eu entendi um pouco diferente. O que eles estão falando é o seguinte: se você saiu, você perdeu tudo. Ponto. Ele saiu. Eu não sei responder, até perguntaria aí ao Raul, ao Lemos, se eu entro novamente, depois, tem alguma carência, tem 180 dias. 180 dias de carência. Tá. Mas passado esse período retroage, não? Sim, mas aí ele não tem a parte de risco mais, né? Ele só tem o risco, novamente, a partir da... me parece que é isso, né? Ele só volta a gozar, eventualmente, o pagamento de alguma indenização depois que ele retomou. É nesse sentido, né, que está sendo colocado, né? Bom, só para Alô? Só para contribuir, quando ele retorna nesse prazo, ele retornou, ele tem uma nova data, a partir do retorno. Dessa data se conta o prazo dos 180 dias. Se nesse período entrar alguma coisa na esfera civil, criminal ou ética, decorrente do ato médico, aí não vai ter cobertura, né? Eu concordo com o doutor Felipe em número, gênero e grau, quando ele fala que a Excelsior ela está levando... Até conversei com isso contigo por telefone, né, Fátima? A Excelsior ela está levantando alguma coisa pequena, assim, esse negócio da retroatividade, porque isso é o que menos ocorre. Assim,
o que eu tenho visto aqui nesses 19 anos da Anadem, nós nunca tivemos um caso de um cliente que se desligou e veio reclamando depois, e desligado e reclamando. Não, entrou um processo quando eu estava quando eu era pertencente à Anadem, né? Pode ocorrer? Pode. Pode ocorrer, porque tem processos que ficam aí 2 anos, depois de 2 anos é que ocorre a citação, né? Mas a gente também não pode oferecer alguma coisa que a gente não tem. Realmente, essa questão da retroatividade, desligou, se desligou, acabou. Até porque nós já temos algumas consequências da própria inadimplência. O participante, né, que tiver em mora 30 dias, ele já tem um reflexo em cima dos processos que estão em andamento. Ele já perde a cobertura. Com 90 dias, ele já é desligado automaticamente. É claro que isso daí é feito um trabalho, como o doutor Raul explicou, a nossa taxa de inadimplência é muito baixa, né, porque é feito um tratamento, um trabalho todo, com toda a equipe aqui por Brasília, como também com os parceiros nos estados, né? Então, o que eu vejo, se eles têm esse argumento, que esse argumento é fraco. Esse argumento é muito fraco, de que se vocês saírem... E é também assim, eu vejo, por outro lado, também, o médico que já está preocupado com isso, é porque ele já, assim, de certa maneira, já pensa em sair, entendeu? Assim, me desculpa a franqueza, mas eu sempre estou aberto, eu fico sempre preocupado quando me colocam essas questões, porque eu defendo a Anadem com unhas e dentes. Eu até falei para a Fátima, isso aí é uma coisa que a gente pode discutir com a diretoria jurídica. O que a gente pode fazer? Eu, do ponto de vista do regulamento da Anadem, eu acho que ali é mais difícil, porque nós não somos uma seguradora, mas nós podemos conversar com a seguradora, com a Chubb, tentar alguma coisa a mais para o cliente. Porque o que eu puder fazer para que a gente consiga abranger e a concorrência e ter tudo... mas é o que vocês já viram aqui também. Eles têm esses argumentos fracos, a gente tem os argumentos fortes, né? A questão da cobertura, o deles é o fato gerador. O fato gerador tem que ocorrer na vigência da apólice. O nosso, não. O nosso retroage há 20 anos o ato médico, o que a gente leva em consideração é o protocolo da ação. Então, nós temos argumentos fortes, nós temos o nosso produto de excelência, que é o jurídico, e o seguro é um subproduto. O médico não quer usar, o seguro, ele quer o nome dele, ele quer a defesa do nome dele. Só fiz essas colocações, como eu já estou na sequência, eu perfeito, uso a palavra. Perfeito. Depois, Só vou encerrar. Apenas veio um contra-argumento agora interessante, né, em função da fala do Alduí. É o seguinte, tudo bem, mas lá na Excelsior, se você também parar, você só vai ter mais 1 ou 3, eu não sei qual é o prazo complementar dela, né? Mas quando você voltar, você não tem 23. Né? Nada daí você tem 23. Né? Então, é um contra-argumento. Né? Bom, para fechar, se algum dos senhores, produtores, corretores ou advogados, né, tiverem algum cliente que, eventualmente, estão passando para vocês de outras seguradoras ou que estão sem seguro, que estavam lá na Nobre Seguradora, né, podem notificar ao liquidante, porque o prazo complementar, esse direito, os segurados não perderam. Eu discuti muito com o liquidante, com o jurídico lá. Não, acabou dia 4 de outubro, acabou a vigência, mas os fatos anteriores que a apólice parou ali, o prazo complementar ele tem. Então, se algum dos senhores tiverem um cliente que estejam nessa situação, mesmo que avisa, notifica, e que, se eventualmente, se Deus quiser, tiver aí valores para reparar, o sinistro estará coberto. Muito obrigado. Hein? Tchau, tchau.